Olá, está começando mais um Diálogo Automotivo, podcast do mercado brasileiro de manutenção veicular. E hoje nós estamos recebendo Heber Carvalho, presidente do Cinco Peças de São Paulo, o sindicato que congrega os varejos de autopeças no estado. São muitos assuntos para conversar, vem com a gente. Heber, a gente realiza aqui no Afterlab toda semana as pesquisas Mapa e Onda medindo o desempenho do varejo de autopeças, vendas, compras, abastecimento e preços. São quase 2 anos de apuração de tendências de alta de preços e falta de produtos. As indústrias haviam prometido resolver esse problema no segundo semestre de 2021 e passou para 2022. O que a gente estranha muito é que os varejos continuam se queixando desse problema, embora quando você vai para a indústria, a informação é de que as coisas já estão normalizadas. Eu gostaria de ouvir você como representante da categoria aqui dos gestores de varejo, dos empresários varejistas. Afinal, está faltando peça e o preço da peça continua subindo? Olha, são 2 pontos importantes que você colocou. A falta de peças ficou muito agravado pela indústria. Então, faltou peças para a indústria automotiva, ou seja, para a fabricação de veículos. Porém, isso começou a afetar algumas peças no mercado automotivo, que nós trabalhamos praticamente com veículos usados, peças novas, porém com veículos com mais de 4, 5 anos de circulação, porque os veículos mais novos a garantia é da concessionária. Então isso criou um ambiente e parece que nós brasileiros temos esse hábito, né? Eu vou dar um exemplo agora com essa situação do aumento de combustível, as peças já estão aumentando. Aí você fala assim, mas essa peça chegou ontem? Não, faz 3 meses que está na prateleira. Por que ela aumentou? Porque o transporte aumentou, sabe? Então é meio assustador isso. Com isso eu estou te respondendo 2 coisas. Falta de peças, ela existiu, existe e vai continuar existindo. A fábrica normalmente produz aquilo que interessa para ela em primeiro lugar, certo? Ela nem sempre está empenhada em socorrer mercado ou mercados da reposição. O que aconteceu principalmente com os componentes eletrônicos? Segundo as informações que eu tive, é que os componentes eletrônicos que vão nos automóveis também são usados em celulares. Cresceu, olha o que... Hoje, cada ser humano tem 2, 3 celulares, não é um só. E o próprio home office, né? Justamente, o home office levou todo mundo a ter computador. O celular. Os celulares chegaram nas empresas, certo? Eu tomo base pela minha empresa. Minha empresa era só telefone. Hoje, cada vendedor tem um celular e um WhatsApp na mão dele. Certo? E coisa de 2 anos que isso aconteceu. Então, a indústria procurou o quê? O perfil que interessa para ela. Deixa faltar peça no mercado automotivo. Certo? Então, isso atrapalhou um pouco, ou um certo ponto até bastante, a fabricação de veículos, a liberação dos veículos por falta de alguns componentes. O que eu comecei a perceber? Nas pesquisas que a gente faz pessoalmente, você conversa com o distribuidor, conversa com outro varejista, ele fala assim, está começando a faltar peça no mercado também. Então parece que é sugestivo, é gostoso falar que falta peça, porque com isso você valoriza a peça. Tem coisa mais gostosa que você fala, está difícil essa peça, vai ser difícil vender, está complicado, certo? Fica mais fácil você vender aquele produto que está sobrando, está com bastante peça no mercado. Então, nesse aspecto, é o que vem acontecendo com o comércio de peças. Porém, existem algumas peças que praticamente desapareceram no mercado, certo? Estão voltando? Estão voltando. Voltando devagar, com uma certa calma, mas praticamente está normalizado o mercado. O comércio varejista de peças, nós temos um perfil. O varejo, ele compra do distribuidor, que é o atacadista, ou do fabricante. Esses 2 mercados acontece aquilo que eu te falei inicialmente. Algumas peças têm mais, outras têm um estoque menor e outras, de repente, nem tem no mercado mais. Certo? Por conta de situações que o que a fábrica faz? Ela faz aquilo que está o mercado pedindo para ela. Não adianta um veículo que está saindo de linha, você sair procurando peça porque ele fica mais difícil.
A gente tem sempre aquele perfil na minha empresa, que é um comércio de peças. A peça do veículo novo, normalmente eu não tenho, porque é difícil você conseguir. E a do muito velho, você também não tem, porque eles param de fabricar. Então, a gente tem um intermediário. Então, dependendo do ano do veículo, quando você pega aí de 2010 a 2015, 2016, as peças estão no mercado. Agora, passou disso, já começa a ficar complicado. É As isso aí. oficinas estão cheias, né, Heber? Como vai o movimento no varejo? Também está vendendo bem? Olha, não podemos reclamar. Eu sempre vejo isso. Hoje, quando estava vindo para cá, eu ainda comentei isso com o meu assessor de imprensa. A quantidade de veículos que estão andando e a quantidade de veículos que vão estar parando numa oficina, que essa oficina vai ter que comprar peça, ou o mecânico ou o proprietário do veículo vai ter que comprar. Porque o veículo uma hora para. As peças dele são de desgaste. Tem peças que quebram, tem peças que desgastam. E as que desgastam têm que ser reposta. Ela não pode esperar, ela vai chegar a um ponto que ela vai parar mesmo. Então, as oficinas, pelo menos que eu tenho procurado acompanhar, lógico que tem uma reclamação. O brasileiro acho que tem esse hábito, né? Que tudo está difícil, aumentando os preços, que não é muito interessante. A gente gostaria que não aumentasse os preços, mas as peças, com essa reação agora da guerra que está vindo aí, ela também já está tendo uma influência. A guerra é lá do outro lado do mundo, porém ela está afetando também o comércio de peças por conta de transporte, de logística, que começa a encarecer o produto também. O Né? próprio aumento dos combustíveis, que tem sido muito forte nos últimos dias, nas últimas semanas até, né? Pode eventualmente vir a inibir o uso do carro próprio, né? Porque a despesa cresceu. Embora aqui em São Paulo, eu sei que você é de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo a gente não nota isso. Continuam os congestionamentos e o trânsito continua pesado, ou seja, as pessoas continuam usando o carro. Sim, esse é um fato que eu não critico quem tem o carro de usá-lo, certo? É impossível você ter um carro, em muitos casos ele é uma ferramenta de trabalho, as pessoas precisam se locomover por conta de distâncias, e custe o que custar, ele vai ter que usar o veículo, ou de uma forma ou de outra ele vai ter que usar. Tem razão da pandemia, né? Muita gente não Justamente, quer utilizar o transporte coletivo. Né? Então, e o transporte coletivo, por mais que ele está bem firme, mas ele ainda deixa a desejar por conta de horário, de volume, de quantidade de pessoas, certo? Isso dificulta. Então, o que eu vejo é essa situação mesmo. Os veículos usados, as oficinas, lógico que, o que eu vejo nas oficinas e nos comerciantes de peças? Precisam se preocupar com qualidade e com atendimento. Certo? Não é porque você está com a oficina aberta, porque você está com o seu comércio de peças aberto, que o pessoal vai entrar lá e pegar peça, não. Atendimento é tudo. Estamos conversando com Heber Carvalho, presidente do Cinco Peças de São Paulo. A gente vai parar um pouquinho e volta já. Fica aí. Para qualquer viagem, qualquer motorista, qualquer carro ou qualquer estrada. Nós somos os melhores amortecedores. Monroe Amortecedores. Um dia, seres humanos e máquinas encontrarão a sintonia perfeita. Veremos linhas de montagem cada vez mais inteligentes. Tudo será testado, e um dos mais complexos laboratórios do mundo vai ser no Brasil. Um dia, inovação será o principal produto de um fabricante de filtro. Viveremos muito mais com olhos no futuro do que em conceitos do passado. Um dia, uma das mais avançadas fábricas de filtros do planeta será brasileira. E os padrões que ela criar vão inspirar o mundo todo. Este dia já chegou na Techfil. O futuro é Techfil.
Voltamos com Heber Carvalho, nosso convidado de hoje no Diálogo Automotivo. Heber, na resposta anterior, no bloco anterior, você fez um comentário aí que eu achei muito interessante. Você estava dizendo que o mecânico compra do varejo, o varejo compra do distribuidor e da indústria, mas a nossa cadeia ficou bastante flexibilizada, né? Hoje a gente tem mecânico subindo a cadeia, comprando o distribuidor, que é uma coisa que há anos acontece, se tornou muito comum, né? Tem muito varejista também comprando da indústria, tem até alguns mecânicos que conseguem comprar da indústria. Como é que você enxerga essa flexibilização da cadeia para o mercado de aftermarket? Isso traz problema para o mercado ou você entende que é uma adequação que não tem como mudar? Olha, você praticamente fechou a minha resposta para você. É um caminho sem volta, tá? Eu comecei eu sou da área contábil, tenho perfil contábil, sempre admirei a parte do comércio de peças. Eu comecei com uma oficina mecânica a princípio, há 35 anos atrás, montei uma oficina mecânica. Vou falar um pouquinho até da minha história para chegar para fazer esse fechamento para você. Sempre bom contar a E história. nessa oficina mecânica, quando eu abri a oficina, qual foi o primeiro problema que eu tive? Fui comprar de um distribuidor e ele disse que não vendia para oficina mecânica. O que eu fiz? Eu sou contador, fui lá na minha atividade e coloquei comércio de peças. No outro dia ele passou a me vender. Certo? Então é só um KNAI que muda a história da pessoa. E a partir daí, muita gente descobriu isso, porque eu fui uma das pessoas que provoquei isso. Por azar, eu comprei uma loja de autopeças de varejo. E aí eu percebi que eu não devia ter feito isso. Certo? Porque eu mudei a cadeia. O distribuidor, nessa época, não vendia, ele era bem claro. Oficina mecânica nós não vendemos. Gente, mas para eu mudar o perfil de oficina mecânica, basta eu ter um comércio de peças com oficina mecânica. Certo? E hoje, se você pegar nos distribuidores, o que eles vendem? Eles chamam as oficinas mecânicas de auto center, que não é oficina mecânica. Auto center eles podem vender. Então, mudou a cadeia. Quando você fala que a oficina mecânica compra até da indústria, isso é fato. Aí é poder de compra. Então, hoje, esse perfil, a cadeia não consegue acompanhar isso. Você imagina, chega uma oficina mecânica que tem 10 lojas no Brasil ou numa determinada região e chega numa indústria e fala que vai comprar 100 mil reais dele, ele vai dizer que não vai vender porque ele é oficina mecânica. Ele vai dizer, muda para comércio de peças que eu vou vender para você também. Então, isso, infelizmente, ou felizmente, porque eu falo que é a força da cadeia, né? A gente tem essa cadeia que você falou, mais ou menos isso, a indústria, distribuidor, varejo, oficina e consumidor final. O próprio consumidor final, o perfil dele não é comprado nem do distribuidor, nem da indústria, é comprado do varejo. Ou o próprio mecânico fornecer essa peça para ele. O que começou a acontecer também? Eu, em vez de vender para o mecânico, eu prefiro vender para o cliente dele. Certo? Porque me dá uma segurança. Eu consigo manter um preço melhor, até mais carregado, porque eu já estou vendendo para o consumidor final, do que vender para o mecânico, para ele ter uma margem de lucro para vender para aquele consumidor final, que é o cliente dele. Então, a cadeia vai se habituando com as situações. E isso é um caminho sem volta. Tá? Você atua no varejo de autopeças e você tem uma empresa de contabilidade, né? O que é mais difícil no Brasil, vender peça ou entender o nosso manicômio tributário? Olha, uma coisa interessante. Quando eu saí assim, que eu entrei no comércio de peças, o pessoal começou a me dizer um ditado, agora você virou vidraça. Certo? E realmente, a discussão maior de tudo isso é eu conseguir, como contador, passar para os meus clientes a mudança de legislação. É muito complicado. Essa semana ainda tive uma visita de um cliente lá, por sinal, um mecânico, e ele foi lá fazer o imposto de renda da declaração dele, que nós estamos na época agora, né? E ele fez um comentário comigo, a gente conversando, ele falou assim, Heber, eu sei apertar parafuso. Eu não entendo a legislação. Só que ele tem que entender. Porque se ele vender um imóvel, hoje se ele vender um veículo, dependendo do valor,
ele tem 30 dias para pagar o imposto. Quem sabe disso? O carro valorizou muito, né? Quer dizer, e esse valor hoje é R$35 mil. Quer dizer, é pouco para qualquer veículo, custa 40, 50 mil reais. E isso é um problema seríssimo, porque as pessoas não sabem disso. E o governo, a legislação federal, estadual e municipal entende que você tem que fazer isso. Então, por exemplo, você vai colocar uma fachada na sua empresa, estou falando agora como contador. Você vai colocar uma placa lá, você tem que buscar na prefeitura o tamanho da placa, o que você pode colocar nessa placa, o que você tem que fazer e que você tem que pagar uma taxa na prefeitura para ter essa placa. Quer dizer, isso é complicado para o profissional da contabilidade, porque nós temos que dar conta de levar todas essas informações para os nossos clientes e o cliente entender tudo isso. Agora, com essa situação do MEI, que qualquer empresário hoje, qualquer coisinha, não, abre um MEI. Você não tem noção. Dizem que é uma coisa simples. Vai abrir um MEI para você ver. Certo? Para nós que somos contadores, a gente já tem dificuldade. Primeiro, em classificar quem que é o MEI. Que atividade que eu posso enquadrá-lo? Porque tem profissões que não pode ser MEI. Quer dizer, é um absurdo isso. Sabe? Complicado. Eu fico imaginando, você é um profissional de contabilidade que está dentro do varejo de autopeças, portanto você conhece muito bem as características do nosso mercado, mas eu fico imaginando a empresa de contabilidade de fora que tem que lidar com todos os quinais, não é? E tem que conhecer a legislação de cada um, as vírgulas, as reticências. Deve ser muito difícil mesmo, né? É muita característica. E em função disso, erra-se muito no recolhimento de tributos do varejo de autopeças? Olha, infelizmente, eu digo para alguns clientes lá, teve outro dia um cliente que comentou comigo, falou, nossa, mas olha, teve um engano da parte trabalhista, teve um engano da parte fiscal, teve um engano da parte contábil. E eu até comentei com essa cliente, falei, olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando nós abrimos o escritório há 50 anos atrás, qualquer erro que o funcionário cometesse, ele perdia o emprego. Hoje, se eu for usar essa prática, eu sou o primeiro que vou ter que parar de trabalhar. Não tem mais jeito. A legislação está tão complexa que você não consegue acompanhar. Com todos os aparatos que nós temos, a informática hoje ajudou muito, ela evoluiu muito, ela nos dá muita segurança em cálculos. Hoje você não erra mais na emissão de uma nota fiscal de dizer, olha, a soma aqui não está batendo, que antigamente você tinha que conferir 4, 5 vezes. Hoje o sistema sistemático é fácil de conferir. Porém, você vê uma peça, a peça hoje é um número. E aí ela é um número para o fabricante, é um número para o varejo, é um número para o atacadista. A oficina vai comprar, ele precisa ter esse número. Quer dizer, você imagina que um mecânico tira uma peça do veículo e ele precisa descobrir o número daquela peça, o ano do veículo, o chassi do veículo para poder substituir essa peça. Tudo isso é muito complicado. E falando da área contábil, aí entra esse aspecto. Quer dizer, quando hoje um cliente meu vai abrir uma loja de autopeças, antigamente ele abria, montava lá, colocava as peças na prateleira, vendia, emitia nota lá. Você sabe que peças têm vários nomes diferentes, certo? Tem peças que têm 4, 5 nomes diferentes e às vezes pelo nome você nem acha a peça do jeito que você está querendo. E o que acontece? A hora que ele vai ter que classificar isso, ele precisa ter um sistema, ele precisa ter uma consultoria forte para abrir, às vezes, uma pequena loja de autopeças. Ou seja, começa a ficar inviável a constituição de empresas. É nesse sentido que é difícil. Muito bem, estamos falando com Heber Carvalho, nosso convidado de hoje aqui no Diálogo Automotivo. A gente vai para o último intervalo e já retorna. Chegou a hora de você mostrar para todo mundo o que é ser fera em vendas. Com o curso EAD, consultor de vendas Nakata, você vai aprender tudo o que precisa para se tornar um profissional mais completo e vencedor. Descobrindo tudo sobre autopeças e técnicas que vão te ajudar a conquistar mais clientes. Além de dar um up nas vendas, você também vai ser mais valorizado pelo mercado. É rápido, fácil, objetivo, gratuito e com certificado. Não perca tempo, faça agora mesmo o curso EAD Consultor de Vendas Nakata e transforme suas vendas. Esse é o Fausto. Quando o dono dele não usava COFAP, era só pepino. Agora que o carro tá com amortecedores COFAP, ele descobriu um novo jeito de usar os pepinos. Para ficar tranquilo como Fausto, só usando o amortecedor COFAP. Amortecedor é COFAP.
Estamos de volta para o último bloco dessa nossa conversa tão produtiva com Heber Carvalho, presidente do Cinco Peças de São Paulo. No bloco anterior conversamos um pouquinho sobre essa cadeia de comercialização da autopeça, flexibilização, e o mecânico sempre teve um relacionamento muito próximo com o varejo, né? Um relacionamento quase amistoso, pessoal. E hoje a gente tem um componente novo chegando nas lojas que também é o dono do carro, né? Como fica, e sem falar no distribuidor. E aí a gente começa a entrar também na questão da garantia, porque o varejo tem assumido muitas garantias, porque o mecânico talvez não consiga levar essa peça para o distribuidor. Enfim, como é que está essa rede de relacionamentos no balcão? Olha, é muito interessante. A pandemia criou algumas coisas novas, nós até não comentamos aqui, mas o comércio online, o e-commerce, né, cresceu muito nas lojas de varejo. Então hoje, por exemplo, na minha empresa, e eu sei que outras empresas do varejo, nós estamos vendendo para o Brasil inteiro, tá? E precisa de garantia dessas peças. As pessoas às vezes compram, dá defeito e eu preciso da garantia. E ele não quer nem saber quem que dá garantia. Ele comprou de mim, ele quer a garantia minha. Então, nós varejistas, a gente sempre fala, quem dá garantia não é nem o distribuidor, é o fabricante. Mas como é que eu vou achar esse fabricante, às vezes, de uma mercadoria que veio lá da China? Então, até devolver para ele, eu dou outra mercadoria e perco, em termos de garantia. Agora, essa aproximação que você falou, muito legal. O que acontece? Normalmente, o varejo, ele tem um perfil de atendimento. O mecânico chega ali numa sacola, numa bolsa, numa caixa, com as peças do veículo que ele desmontou. Eu trabalho principalmente com a linha de caminhonetes. Ele chega com as peças da caminhonete, põe ali no balcão e fala, eu preciso de todas essas peças aí, você se vira aí. Aí nós temos que lavar a peça, limpar, procurar, ver número. E o que começou a acontecer? Com isso, ele perde 1 hora, 2 horas no meu balcão. O que eles estão fazendo agora? Muitos mecânicos. Ele dá as peças para o cliente dele e dá as referências e manda ele comprar a peça. Aí o atendimento é diferente. Porque dependendo do que eu pergunto para o cliente, ele nem sabe onde vai a peça. E nem para que é aquela peça. Aí tem que ligar para o mecânico, colocar ele também no intercâmbio ali para negociar com ele. Mas é muito legal isso. É onde que entra o atendimento, quando eu falei em qualidade de atendimento, é onde entra a diferença do atendimento do varejo para o atacadista. O atacadista, do modo geral, ele não recebe a peça para comparar no balcão. O vendedor de atacado, ele tem um número no computador, você passa o número para ele, ele fala a peça se é aquela, pela especificação, e você vai lá buscar e ver se serviu ou não. Então, esse perfil acontece. E nessa hora entra o problema da garantia. Você imagina que você compra, vamos dizer assim, uma pastilha de freio para sua caminhonete. O mecânico vai lá, coloca, instalou, beleza, dá defeito. Você comprou na minha loja, de quem que você vai buscar a garantia? Na minha loja. Aí eu vou te dizer assim, olha, você vai ter que deixar aqui, eu vou mandar para a fábrica, daqui 1 mês você volta. É impossível isso. Eu tenho que te dar uma peça nova na hora, e você ainda é insatisfeito porque a peça deu defeito, porque você já chega bravo lá, com razão, certo? É igual você tá com a sua televisão, ela queima, você vai ligar lá na Philips, não, você vai onde você comprou e quer resolver na hora ali. Então, isso é um problema sério da garantia que nós temos. Nós damos uma garantia, passamos para o distribuidor, ele vai mandar para o fabricante, e nem sempre a gente tem essa garantia. Quando é uma peça com risco maior, a gente procura mostrar para o consumidor final que a garantia não somos nós que fornecemos e que corre o risco, se amanhã ficar caracterizado que for uma falha mecânica ou algum problema que não é da peça, que nós vamos precisar cobrar a peça dele. Então, isso é o que acontece na nossa vida no dia a dia. Pois é. Você falou aí sobre atendimento, né? Eu queria ouvir rapidinho de você. A gente participou juntos, por coincidência ou não, da elaboração da norma ABNT para o vendedor de autopeças. Você acha que isso já está rendendo resultados? A norma vai contribuir para a evolução do vendedor? O vendedor está bem suprido de treinamentos e de subsídios para se adequar a essa norma? Como vai a evolução do profissional de vendas? Olha, a norma, ela anda muito bem. O grande problema que eu vejo é você conseguir mostrar isso para o vendedor, principalmente aqueles mais experientes. Os mais novos buscam informações, buscam treinamento, buscam conhecimento e usam a norma para isso. O maior problema é para aquelas pessoas que já se sentem assim, eu já sei de tudo, não preciso aprender mais nada. E eu tenho um conceito, como contador,
eu estou sempre dizendo o seguinte, todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. E na minha loja de autopeças, eu procuro passar isso muito para eles. Que quando eles pensam que sabe tudo, está começando a aprender. Certo? É interessante isso. E esse é um conhecimento legal, porque a norma, ela traz justamente isso. Ela traz segurança para o vendedor, que ele tem que... A norma é treinamento, é conhecimento, é aperfeiçoamento da profissão. Ela te dá essa segurança que você tem que ter treinamento constante, você precisa fazer curso, você precisa desenvolver o seu conhecimento para você poder crescer no ramo de autopeças. Então, isso é muito legal para o nosso mercado. Para a gente encerrar, Heber, eu queria que você contasse um pouquinho das novidades do 5 Peças. Tem assuntos aí de sobra que interessam ao gestor das lojas, a questão das campanhas salariais, as negociações, não é? O que tem de novo aí do 5 Peças para o mercado? Sim, eu estou no 5 Peças há 20 anos, mas como presidente estou começando o meu segundo mandato, que eu tive o último mandato de 1 ano, encerrando esse mandato, e agora estou no novo mandato de mais 3 anos. O meu objetivo é justamente fazer com que o varejista de autopeças sinta segurança nas ações do 5 Peças para representá-lo. Então, por exemplo, as convenções trabalhistas, tudo isso é decidido pela classe trabalhadora e pela classe do empregador, que nós que representamos. Parece que não é nada, mas é a decisão final do destino do salário que é pago pelos empregadores, que eu entendo que o empregado tem seu merecimento, mas nós temos que tomar cuidado também, não podemos sair pagando o que o mercado, o que o empregado quer ou que até merece. Tá? Nós estamos falando agora, por exemplo, os últimos reajustes foram na faixa de 10%, mas é 10% para esse ano inteiro. Quer dizer, o que vai acontecer esse ano? As mercadorias, elas vão, eu acredito que vai subir de 30% a 40% nesse ano. E eles receberam um aumento de 10%. Agora, e aí? Nós vamos repor isso daqui a 1 ano com 40%? Mas aí a mercadoria só vai subir 2%. Então é muito complexo isso. Mas é um desafio. É um desafio para a nossa entidade, é um desafio meu como presidente. Eu tenho meus diretores que a gente senta, discute esses assuntos para trazer um conforto e uma segurança para o varejo de autopeças. É esse o meu principal objetivo. A gente também trabalha com ações voltado ao clima, certo? A segurança da saúde das empresas e do ecossistema. Eu sou muito favorável a isso, porque é aquela história assim, olha, joga em qualquer lugar, pega o filtro, joga no lixo. Não, nós precisamos tomar mais cuidado. Precisa de bateria, o que faz com ela? Reciclar, aproveitar o máximo possível, certo? Então esse é o objetivo da nossa entidade. Eu, como presidente, estou tentando fazer algumas mudanças no sentido de levar segurança e conhecimento para o comerciante de autopeças do varejo. Muito bem, boa sorte então nesse seu segundo mandato. Muito obrigado, torcemos para isso dar certo. Heber, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo. A gente deixou de falar de muitas coisas, inclusive o e-commerce, que é uma questão importante. Sim. Infelizmente o tempo não comporta tudo, mas vamos deixar aí encaminhado um novo encontro para a gente tratar daquilo que faltou. Muito obrigado, Heber, pela presença. Um prazer estar aqui com vocês e obrigado àqueles que nos assistirem. Mandem notícias, mandem perguntas aqui para vocês, né, que com certeza você vai nos chamar novamente aqui para a gente trazer novidades do comércio. Exatamente, o importante é a interação. Se você gostou, dê sua curtida, escreva aí embaixo nos comentários, participe, interaja, porque hoje em dia o mundo é interativo e a gente quer que as pessoas nos ajudem a fazer um programa melhor e, da mesma forma, você também uma gestão melhor para todos os varejistas de autopeças de São Paulo, né? Este foi Heber Carvalho, presidente do 5 Peças São Paulo, participando deste diálogo automotivo, que volta na próxima terça-feira com mais um convidado muito especial. Fique ao longo da semana com os cortes, pequenos trechos da nossa conversa, que você vai assistir também, e na terça-feira a gente volta com um novo convidado. Até lá!